Val Taylor, que tá lá na escuta. É Taylor agora. Val Taylor. Amigos, conforme anunciamos, hoje aqui o estúdio está repleto. Temos aqui deputado estadual Rogério Leão, Victor Oliveira acabando de chegar, doutor Alain Pereira também está por aqui, João Duque Filho, cheirosão Duquinho, meu filho Piratão, ex-prefeito Carlos Evandro, ele, o ex-vereador Euclides Ferraz, o rei do bode. Rapaz, tem tanta gente aqui. Rosemary do carro de som, tá, é muita gente. A sala aqui tá lotada. Antônio Antenor, grande líder, tá chegando, ele tá se preparando para subir no pau de sebo no dia 20. Muita gente boa. Então aqui o clima tá bem gostoso, gente, bem gostoso. Vamos falar aqui agora com ele, conforme nós vimos anunciar. Tá chegando agora de uma vistoria às obras do Jaime Inácio, meu grande, que tá batendo 2 boi hoje lá em Santa Rita. Um abraço, seu Jaime, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Havia falado primeiro, boa tarde, né? Começar cumprimentando aí o Giovanni, cumprimentou Triunfense, lá triunfo. Agora, né? Você já acompanha, da satisfação. O senhor está vindo agora, não assim, na obra, né? Porque a gente ouve primeiro essa sendo feita na comunidade, né? Eu recebi lá a preocupação onde está tendo a intervenção da pista e que foi demolida. Eu estou levando isso e vou resolver esse assunto com a empresa que está fazendo a obra. Se ela tirou, ela vai ter que botar em algum lugar e vai ter que construir uma capela nova. Mas naquela capela que fica na lateral, não? Ela fica na lateral. Vai ter que sair. Já saiu. Que eu também amo a Maria, que é minha amiga de muitos anos, né? A Oliveira, que deve estar agora na Oliveira Autopeças assistindo a gente. Mandar um abraço forte para ele. Estive lá e relatou também a preocupação tanto do asfaltamento ali da igreja, que eu havia prometido, como também a questão da segurança, né? Eu vou levando essa preocupação da segurança de Ângelo Gioia, vou procurar aqui o Major Fabrício, vou procurar o Coronel Figueiredo, vou externar minha... Foi para Bernardo Vieira, né? E... Tem quantos quilômetros prontos já? Já tem 13 quilômetros. 13 quilômetros. Né? Ou seja, nós temos hoje mais de 50%. A empresa, 12 milhões de reais, né? Eu estou programado para pagar nesse mês de junho mais 2 milhões e meio de reais a eles. Então, o fluxo de caixa está estabelecido, né? E acho que vão mandar muito bem, né? Há 60 dias que os funcionários não tinham férias, ele deu férias essa semana, de uma semana, e daqui uma semana ele retorna aos trabalhos. Ontem eu falei também com o ministro Maurício Quintela, que disse que felizmente queria fazer o Arraiá da Juventude, que foi a junção do Festival da Juventude com o Arraiá do Seba, deu no Arraiá da Juventude desde o ano passado. Eu queria fazer no dia 30, porque eu sei que para ele sair de Brasília numa quarta-feira é muito ruim para ele. Mas eu acho que a gente conseguiu montar uma logística aí para ele estar aqui no Arraial da Juventude e assinar o termo de compromisso do aeroporto e já passar a primeira parcela. Dia 28, então, o ministro vai estar aqui. Confirmou ontem comigo. Família vai passar uma semana de férias e quando voltar vai despachar em Brasília. E disse que dia 28 deve o menor para trazer ele para a Serra Talhada, enquanto a pista não está totalmente preparada para receber os aviões de grande porte, né? Do ponto de vista... Se fosse diurno, não tinha problema nenhum, mas noturno a gente ainda está fazendo uma reforma na área noturna para ficar completo o voo todo para ser recebido. Mas como ele deve sair de Brasília umas 6, 7 horas da noite, deve estar chegando em Paulo Afonso em torno de 9 horas da noite, a disposição dele para vir aqui para o Arraial da Juventude. Então, as coisas estão engrenando, as obras do mutirão saíram do papel, já estão lá trabalhando, né? Foi um esforço aí nosso, do deputado Rogério Leão, né, do governador Paulo Câmara, de não querer deixar nenhuma obra aqui em Serra Talhada inconclusa, né? Se era um mutirão, que era o Corpo de Bombeiros, o mutirão, graças a Deus, voltou com a emenda minha no valor de 700 mil reais. Foi uma contrapartida que o governador me pediu, né? O Corpo de Bombeiros já está licitado, já tem programação financeira pronta, e vamos ver se até o final do mês a gente dá hora de serviço também no Corpo de Bombeiros. E a obra do mutirão voltou. Então, se tinha essas 3 engasgos, nós vamos desengasgar tudo que tinha desengasgado. 3 caveiras de burro, né? Que desenterrou. Foi desenterrado. PC. Uma já está funcionando, né? Que é o equipamento da rodoviária que nós entregamos desde o ano passado. Faz um ano já.
Boa tarde, secretário. Boa tarde também a todos os presentes. Lembrando aos ouvintes, quem quiser acompanhar pelo Facebook já está conectado. É o Giovanni Safarol, não é o perfil 1, a transmissão, mas aí quem quiser acompanhar no estúdio, então só acessar aí o Facebook do Farol. Essa na questão da pauta administrativa, foi feito um acordo aí, ou foi feita uma discussão em torno da questão do posto policial, uma estrutura lá no Vila Bela, na qual seria deslocado um agrupamento da Polícia Militar para aquele localidade, até para tentar dar uma garantia de segurança e reduzir também um pouco a violência naquele bairro. A gente gostaria de saber como é que está isso. A gente percebe na cidade um índice crescente de violência. A gente fez aqui um relato, aqui 8 matérias mais ou menos, só essa semana foram postadas no Farol, Altos e Fundos, né? Na realidade... Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte. E aí, só para concluir essa questão da violência, o que aconteceu com a história do helicóptero, que foi uma disputa, depois foi montada todas as estruturas e, enfim, não deu resultado. Como é que a SDS avaliou essa questão do grupo? O assunto está perguntando, Sebal, o que o senhor e o governador poderiam fazer para cortar essa onda de assaltos em Serra Talhada? Conter. Vamos lá. Obrigado. Vamos começar pela primeira pergunta. O Vila Bela. Quando nós estivemos aqui para anunciar o terreno do Hospital Geral do Sertão, o secretário de Planejamento, Márcio responsável por doar a parte física. Ou seja, a parte estrutural da Polícia Militar está toda pronta. Não está pronto o prédio para que funcione o grupamento. Então, eu tive essa preocupação de perguntar a Márcio Stefani. Nesse momento está tendo uma reunião, né, lá no Palácio sobre as enchentes. Eu sou coordenador de 3 municípios. Além de ser coordenador dos 3 municípios, eu tenho mais 3 prefeitos afins, e tenho mais uma oposição que eu sou votado lá em 7 municípios. No entanto, eu já tinha marcado essa reunião aqui. Eu conversei com o governador ontem, ele me liberou para vir a Serra Talhada, e eu deixei lá o diretor de obras, Silvano Carvalho, cuidando disso. E uma das preocupações que eu falava com o Márcio Stefani era exatamente essa. Ele disse que vai dar mais um prazo para o prefeito entregar o prédio para a Polícia Militar. Se não entregar, a construtora Duarte. A Duarte, que disse que tem um galpão lá que dá para a gente adaptar e colocar. Mas é uma questão de tempo isso aí. Quero dizer também a vocês que já lancei o edital da terraplenagem do terreno do Hospital Geral do Sertão. O governador Paulo Câmara disse que vai construir o Hospital Geral do Sertão aqui em Serra Talhada, mas que eu teria que ficar responsável por um dever de casa. E o dever de casa era fazer a terraplenagem do terreno. Eu fiz o projeto ficou pronto, custava 3.850.000. Eu dei uma revisada no projeto, cortei onde dava para cortar de edificação de canteiro de obra, e isso caiu para 3.400.000. Então nós devemos começar em julho, agosto, a terraplanagem de lá. E quero, quando começar a terraplanagem, essa questão está resolvida. Agora, em relação à violência, nós temos violência em todo canto. O importante é saber que o mês de maio, eu disse isso aqui, quando dei entrevista a vocês em março, o Pacto pela Vida vai voltar a dar resultados. E ele já deu. O 14º Batalhão, especificamente aqui em Serra Talhada, nesses últimos 2 meses, diminuíram quase 15% o número de homicídios. Em Pernambuco, diminuiu 37% em assalto de ônibus. Então, o Pacto pela Vida, de abril para maio, e a tendência de maio para junho, já foi de curva descendente. Eu disse isso, se você procurar a entrevista, eu venho dizendo. Agora, obviamente, se um blog mais lido de Serra Talhada, como é o Farol de Notícias, não é porque Giovanni está aqui. Se todo dia ele diz que uma bolsa foi tirada de uma senhora, que invadiram um posto de saúde, que invadiram não sei o que, vai levar uma questão de insegurança na cidade que eu acho que está melhorando. É minha opinião. E minha opinião não está sendo baseada em especulação, está sendo baseada nos percentuais que estão sendo colocados nos últimos 2 meses. Obviamente, o governador nunca negou que teve um problema na segurança pública quando assumiu. Nós pegamos 14 milhões de desempregados, dos quais 12% disso eram aqui em Pernambuco. As fronteiras
explodiram com o consumo de droga e de crack. A maioria da violência está associada ao narcotráfico e ao tráfico de drogas e ao consumo de crack, principalmente, de maconha e de outros entorpecentes. O serviço de inteligência está voltando a reagir. O governador botou mais de 1.500 homens na rua esse ano. Então, eu tenho certeza que nós vamos voltar. Agora, a questão do Vila Bela, nós vamos resolver assim. Qual foi a outra pergunta? Não, é sobre o agrupamento Tato. Sim, o GTA está resolvido. Agora, o problema é que um patrimônio daquele do helicóptero, ele precisa ter uma estrutura social. É que quando o aeroporto estiver pronto com um hangar, porque onde ele estava não tinha condições, toda vez que ia subir e que ia descer eram pedras, o patrimônio público estava sendo danificado. Mas o GTA voltar sim para Serra Talhada. Então, se você for lá em Recife, o GTA está só em Recife e lá no... eu queria só pegar a deixa da questão de Vila Bela. Infelizmente a violência é um tema que a gente debateria toda a tarde, mas enfim, a gente tem que pontuar algumas coisas. A região do Vila Bela passa a ser hoje de grande circulação de pessoas. No sertão temos agrupamento do Corpo Bombeiro ali perto do Cachoeira 2, né? Bom, enfim, ali é mais ainda. Segundo uma avaliação que eu fiz, a grosso modo, nos últimos 2 anos, em torno de 15 pessoas vieram a óbito naquele trecho, em acidentes de trânsito. Por um modo tático, em torno de 5 pessoas já foram a óbito naquele trecho. É um trecho de boa visibilidade, não tem curva, a curva já vai ser já depois da Serra do Cigano. E aí a pergunta é, existe alguma expectativa? Lógico que isso aqui não é um compromisso de cara, mas eu acho que a gente tem que abrir os olhos enquanto é cedo para aquela realidade. Vai ter um hospital que vai ter um trânsito intenso. Não está na hora de começar a fazer um estudo sobre como organizar a questão do trânsito naquele trecho. São muita gente que morreu, são pais de família trabalhando, mototaxista, enfim, jovens que morreram aí com 16, 17 anos. Então, é uma preocupação. A gente fala muito da violência, mas também tem essa questão do trânsito. Então, como secretário de transporte, a questão ela é federal, a sua área é estadual, mas enfim, a gente pode prever alguma coisa nesse sentido. Eu tenho inserção sobre o DENIT, tenho amizade com o ministro Maurício Quintela. Você sabe que, por exemplo, a entrada do Vila Bela era um compromisso de quem construiu aqueles habitacionais, era um compromisso da prefeitura. Né? O compromisso de fazer a intervenção na BR é de quem elabora o projeto e de quem constrói. Nós, sensibilizados com os frequentes acidentes que se tinham na entrada do Vila Bela e na saída, fizemos aquela interseção com faixa de aceleração e desaceleração dos dois lados e sinalização horizontal e vertical para quem vai entrar no Vila Bela. No caso da iluminação lá, a responsabilidade de quem? Iluminação, nem o DENIT, nem o DR pode fazer iluminação. Iluminação é ato exclusivo da Prefeitura Municipal. A Procuradoria do Estado e a Procuradoria-Geral Nacional vedam tanto o DENIT quanto o DR de manter iluminação. Nós podemos até fazer num projeto novo uma iluminação, mas isso é de competência da Prefeitura. A Prefeitura tem que pedir autorização ou o DENIT ou o DR, se for PE, DR, se for BR, DENIT, e ela é quem tem que fazer. Isso é ponto pacífico de 5 anos para cá. Isso aí está ponto pacificado. Assim como a entrada também, era obrigação de quem fez o residencial. Você faz o residencial e você cria um problema na BR. Então, feito isso, nós sensibilizados com aquela questão, Marquinhos Dantas, quando conversava comigo, antes de nós fazer uma aliança, ele tinha essa preocupação, me relatou diversas vezes, que andava lá e tinha essa preocupação, e eu disse a ele, não, nós vamos fazer. Eu não sei qual é o tamanho da intervenção que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer. Eu vou conseguir com o ministro para que a gente faça. Existe, Paulo César, no orçamento da BR-232 e das BRs em geral, uma verba chamada retirada de pontos críticos né, da BR, que obviamente necessita de elaboração de projetos, necessita de uma avaliação dos técnicos do DENIT e também de recursos. Eu acho que o que aliviaria muito a questão daquela região era o anel viário naquele trecho do Alto do Bom Jesus até o Vila Bela. Por quê? Porque as pessoas não iam precisar ir para a BR. Elas iriam por uma via local, que era o ideal,
e estariam ligados. Eu sempre disse que estou disposto a fazer, mas eu preciso do projeto. O prefeito, quando esteve aqui, disse que está esperando o governo do Estado liberar o dinheiro para o projeto. Está empurrando mais uma vez a responsabilidade para o governo, que não é do governo, é dele. Quem inventou isso foi ele, não foi o governo? Vocês conhecem como Anel de Paulo ou como Anel de Luciano? Giovanni conhece como Anel de Então pronto. O Anel, quem inventou o Anel foi Paulo ou foi Luciano? Quem inventou o tal do Anel foi Duque. Então não, pronto. A história do Anel então está resolvido. Se o Anel é de Duque, a responsabilidade mas você acha que essa história do Anel, já que entrou o Anel no meio, vamos falar o seguinte, essa história, o projeto, se não me engano, é em torno de R$200 mil, né? A prefeitura não tem 200 mil reais. É isso que eu ia perguntar para você. A prefeitura não tem 200 mil reais para pagar um projeto Você básico. acha que não é vontade política não que está faltando para o governo? Total. Com todo respeito aqui, sem querer fazer discurso barato e fácil, mas é total falta de... Primeiro, esse projeto era dele. Né? Ele chegou lá na mesa, eu recebi ele muito bem, ele chegou com um riscado de um traçado. De um traçado dizendo que era um projeto básico. Eu mandei chamar a empresa que também me presta serviço. A empresa disse, olha, o que nós fizemos foi um traçado. Não é um projeto básico, isso não serve para licitar. A empresa que ele contratou me presta serviço também no DR. Aí eu digo, pronto, fica a responsabilidade sua de fazer o projeto e a minha responsabilidade é de arrumar o dinheiro para fazer a obra. Aí o governo do estado lançou um banco de projetos. Com aquele namoro de dezenas e centenas de deputados federal que ele tem, empurrou o projeto com Danilo Cabral lá. Certo. Aí, Cabralzinho pegou a caravela e foi para Brasília. Pegou o pipa no ar. Foi para Brasília. Aí, não sei como é que está essa história. Agora, eu, prefeito da cidade de Serra Talhada, não ter 200 mil para pagar um projeto básico para fazer uma obra tão importante como essa, eu acho que não dá para ter um discurso então, na hora que o projeto chegar em sua mão, você entra no Anel de Duque. Você faz a obra. Na hora que o projeto chegar na nossa mão, os técnicos da secretaria vão analisar, fazer as adequações necessárias. Eu não posso botar recurso. Como é que eu vou estimar, que Rogério que foi gestor, como é que eu vou estimar quanto é um anel? Agora... Depende do tamanho da espessura. Vamos entrar em pauta. Deputado Sebastião Augusto César teve esta semana com frequência democrática, comigo e Maia e eu. Quem? Augusto César. Se não me engano, na quinta-feira passada, aliás, anteontem, né? Ele esteve aqui na bancada e a gente conversou com ele, eu e Maia, ao governador Paulo Câmara, basicamente pegando como gancho a história da segurança. Ele citou 3 vezes, é um governo fraco. E cantou a mente. Que é mais uma história que vem rolando desde 2013, onde eu feito aqui nesta bancada, nessa cadeira que o senhor teve aí há cerca de 2 semanas, disse que estava esperando a CDL bancar 50% do projeto do Câmara de Monitoramento para que essa obra saísse do papel. Queria que o senhor avaliasse essas 2 situações. Como é que o senhor avalia as declarações do deputado Augusto, que taxou o seu governo de fraco, e mais uma vez, como é que o senhor analisa o governo empurrar... Meu governo é um Guiné. Taxou de governo Guiné. E mais uma vez o prefeito Duque empurrou a responsabilidade para um outro ente, um terceiro, que seria a CDL. Como é que o senhor... Eu já vi esse filme, né? Em 2014, tinha gente do deputado Augusto César já passando nos órgãos estaduais e já dizendo, isso aqui vai ser fulano, ali vai ser cicrano, ali vai ser cicrano. Quando as urnas abriram, foi quase o dobro de voto. Então, já estou acostumado. Armando Monteiro, com todo o respeito que eu tenho a ele, votei nele para senador, por causa de Eduardo Campos, né? Porque se não fosse Eduardo Campos, a menor condição de ter sido senadores, né? Essa é a verdade, condição de ter sido senador. Então, votei nele naquela... não é a opção que os pernambucanos querem. Nós estamos passando um momento de muita dificuldade, neste momento, na segurança pública, coisa que já vem melhorando. O governador tem tomado as rédeas de novo. Como eu disse a você, os índices de criminalidade vêm diminuindo nos últimos 2 meses. Foi exatamente quando o governador tomou aquelas medidas em fevereiro, na troca do secretariado, do comando da polícia, do comando da polícia civil, da polícia científica, quando ele, de fato, colocou a hierarquia de comando como devia. A remuneração com o governo do estado era os praças, sem passar antes, obviamente, com todo respeito aos praças, que merecem ganhar bem e merecem ter todo
todo o aparato de condições de trabalho, mas nem pelos praças, era porque os dizia que os representava, né? E a verdade é essa. E aí houve uma mudança. Nós temos muito investimentos em Pernambuco. O governador Paulo Câmara, graças a ele, Pernambuco não quebrou e não entrou naquela espiral de desespero que o Rio de Janeiro entrou, que o Rio Grande do Sul entrou, que o Rio Grande do Norte entrou, que Sergipe entrou. Só na área de transportes, nós fizemos $500 bilhão de investimentos com recursos próprios, mais a captação de quase 250 milhões. Quando eu fiz só em rodovia, aeroporto, rodovia, recuperação de rodovia, construção de acesso. E aqui no Pajeú está cheio. A estrada de Fátima e Flores, a estrada de Quixaba até o distrito de Lagoa da Cruz, a recuperação de 34 quilômetros de Betânia, quem andar lá viu o que era antes e vê o que é agora, investimos lá de 18 milhões de reais. Estamos aqui com a estrada de Bernardo Vieira, estamos com a pista nova do aeroporto. Então, Carnalbeira, né? Carnalbeira da Penha, com a floresta em pleno vapor. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o que doutor Armando tem, que Augusto César tem, é saliva. E aí, tomara que não falte saliva daqui para lá, né? Hoje até vende pastilha de saliva importada. Né? Se faltar, tem. Pode se engasgar, eles podem se engasgarem. Porque vão se engasgar. Porque vai faltar saliva contra argumento. Porque o que nós vamos debater é argumento. É o governo. A UPAE funciona. A Faculdade de Medicina está construindo. Até ampliou. Nós somos o estado com a maior rede de educação em tempo e Rio de Janeiro junto. Na hora que isso for para a rua, o governador não se preocupa com essa pauta política nesse momento. Quem está preocupado com isso durante quanto tempo? 1 hora? Saiu o quê? Saiu menos uma pedra na cabeça de alguém? Não saiu. Entendeu? Não saiu. Você está aqui, se você quiser discorrer a entrevista só sobre obras do governo do estado de Pernambuco, eu lhe digo, vamos ali no mutirão que está obra. Vamos lá em Bernardo Vieira que está obra. Vamos lá em Vazinha que está obra. Vamos no aeroporto, foi feito